Minha gente querida, boa noite, bem-vindos. Vamos começar as nossas leituras com o livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. A frase é de Emmanuel. Se um dia você se dispuser a subir, siga a trilha do Cristo, suportando a cruz das obrigações retamente cumpridas, para que o seu exemplo se faça lâmpada a brilhar no roteiro do próximo. Primeiro precisa ter essa disposição de querer se elevar, de querer progredir, melhorar, através dos ensinamentos de Jesus. Nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo, mas são muitas as recompensas que temos. E já imaginou a gente poder ajudar com a nossa luz os nossos próximos, nossos irmãos? Que coisa maravilhosa! E assim vamos para o Livro dos Espíritos. No capítulo da Lei de Conservação, nós estamos no item Gozo dos Bens Terrenos. Qual é a finalidade dos atrativos no gozo dos bens materiais que Deus nos dá, nos permite? É para instigar o homem, o ser humano, ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. E qual é o objetivo dessa tentação? É desenvolver a razão, o raciocínio, que vai preservá-lo dos excessos. Se as pessoas só fossem instigadas a usar dos bens terrenos pela utilidade que têm, sua indiferença teria talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim o homem é impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Além disso, porém, dando àquele uso esse atrativo, Deus também experimenta as pessoas por meio da tentação, que o arrastam para o abuso e que elas devem usar a razão para se defender. E aí a gente tem bem claro que o prazer que a gente encontra na vida é que nos faz querer melhorar também, querer aprimorar o mundo, desenvolver toda essa tecnologia, toda essa evolução que nós temos tido material no mundo, tem a ver com o nosso conforto, com os nossos prazeres, com as nossas facilidades. E a gente tem que aprender a usar a razão para se defender do excesso. Esse é o ponto principal. Por isso que a gente está aqui nessa terra, né? Passamos então para o livro Céu e o Inferno, falando sobre o temor da morte. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim calmo, resignado e serenamente. A certeza da vida futura lhe dá outro curso para as ideias,
outro propósito para o trabalho. Antes dela, nada a não ser o que prende ao presente. Depois dela, tudo pelo futuro, sem desprezo do presente, porque sabe que aquele depende da boa ou da má direção deste. A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que teve na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência, perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. A solidariedade entre vivos e mortos faz-lhe compreender a que deve existir na terra, onde a fraternidade, a caridade, tem desde então um fim e uma razão de ser, no presente como no futuro. Sim, é claro, porque quando a gente tem essa crença, essa certeza, mais do que crença, de que o futuro depois da morte existe, que nada termina com a morte, o presente ganha outra dimensão, muito mais importante. E assim terminamos as nossas leituras de hoje com a trovinha da Colombina no livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. Não me culpes nem condenes se meu erro te aparece. Talvez suceda contigo aquilo que me acontece. Assim, pensando na nossa presença nessa terra, nesse presente que nós recebemos de Deus, de vida, de missão, de oportunidades de melhorarmos, vamos começar a nossa prece. Primeiro com uma frase de Cair Barchutel, no livro Luz no Lar, psicografado por Chico Xavier. O menino que agora enjeitamos à porta da tempestade será mais tarde um cultivador da tempestade no mundo. E continuamos com uma mensagem de Emmanuel do livro Passos da Vida. Quando nos dirigimos ao Senhor, implorando o amparo do que nos julgamos em necessidade premente, pensemos nos outros, naqueles outros que seguem a nossa marcha, suspirando pelas migalhas das sobras que desperdiçamos. Rogamos tranquilidade e reconforto para os nossos entes amados que povoam o reino doméstico. É natural fazer assim. No entanto, imaginemos os padecimentos daqueles que vagueiam sem teto. Aguardamos a supressão imediata dos males que fustigam nosso corpo, amparado pelos melhores recursos da medicina. É justo que nos orientemos assim, mas ponderemos o suplício dos que agonizam sem assistência, esperando a própria morte sem a bênção de um leito. Suplicamos proteção e segurança para os filhos queridos, acobertados por nosso afeto, a fim de que vençam galhardamente as dificuldades do mundo. É compreensível que procedamos assim. Recordemos, porém, o martírio dos outros pais e mães que dariam a vida para arrancarem os filhos do coração ao chavascal da penúria. Queremos aumentar os nossos salários, rendimentos que felicitam nossos dias para a realização de nossos ideais. Razoável que assim nos guiemos. Entretanto, meditemos na aflição dos que jazem afundados em pauperismo,
para os quais algumas poucas moedas de nossas mãos generosas constituem assunto de base da fé em Deus, entre vibrações de alegria e preces de gratidão. Pretendemos aumentar conhecimentos, títulos que consolidem nossa autoridade e influência, solicitando para isso condição e tempo de conformidade com os nossos desejos. Cabível esse nosso comportamento. Todavia, lembremo-nos dos companheiros absolutamente desarmados de oportunidade e cultura, para quem uma frase de simpatia ou de socorro de nossa parte é uma luz no caminho. O céu nos concede mais recursos para que auxiliemos o próximo que tem menos. Peçamos à providência divina aquilo que nos falta, suprindo o tanto quanto possível aquilo que falta aos outros. A vida nos ajuda para que nós ajudemos os outros. Deus nos dá para que nós também possamos dar. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos. Todas as oportunidades que tivemos para estudar, todas as oportunidades de trabalho, todas as oportunidades de saúde, de bem-estar, de conforto para os nossos entes queridos. Te pedimos, Senhor, que nos ajude a nunca esquecer os nossos irmãos menos aquinhoados, mais necessitados desse amparo, dessa ajuda, que nós estamos aqui para isso, Senhor. Nós sabemos do nosso dever, da nossa obrigação, para que possamos evoluir, para que possamos desenvolver o nosso amor ao próximo, a nossa compaixão, através da caridade, através do serviço, através do trabalho em prol do nosso próximo, de todos esses nossos irmãos tão necessitados da nossa ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar a cada momento, a prestar atenção no nosso irmão, através das suas intuições, pelos nossos irmãos, que nos ajudam sempre, nossos protetores, nossos mentores, nossos amigos espirituais que nos ajudam e que, por isso, com a ajuda deles, nos cabe ajudar também aos nossos irmãos aqui da Terra. Também, Senhor, que possamos ajudar os nossos amigos espirituais, também necessitados, também sofredores, que nos acompanham nessa vida. Entes queridos que deixaram a Terra antes de nós, que precisam da nossa palavra, do nosso carinho, do nosso amor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade valiosa que temos de fazer o bem sempre. Obrigada, meu Deus, que assim seja.